Youtuber Luciana, direto de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. É com ela, a nossa youtuber está aqui agora. Gente, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Do canal Love Dança, estamos aqui hoje com duas referências nacionais e internacionais da dança cristã. É uma honra estar aqui, conhecendo pessoalmente o Bispo John, a pastora Carol. A gente sempre se falava, né, pelas redes sociais, e hoje Deus deu a oportunidade de conhecermos pessoalmente, conversamos bastante, compartilhamos bastante coisas, experiências, bênçãos, né, sobre o ministério. E a gente vai bater um papo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado nessa caminhada, né, na caminhada deles bem maior do que a minha, então tem muita coisa para passar para vocês e abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos lá? Mas primeiro eu gostaria de saber de vocês, né? Aí fica à vontade quem quiser falar. Como foi o chamado inicial? Como começou o ministério na dança? Como Deus chamou vocês para dançar? Quer falar, Carol? Bom, primeiro a gente está muito feliz de estar aqui no canal de dança, né? Um canal que abençoa muitas pessoas, muitos ministros de dança que tem acesso à internet. Eu acho que, né, hoje em dia a internet está avançando em tantos lugares e Deus tem usado a sua vida para abençoar muitas pessoas. A gente está muito feliz de estar aqui no seu canal, né, no seu ministério, né? Bom, falando sobre dança, a Carol, né, respondendo a sua pergunta, a Carol é envolvida com dança desde os 3 anos, aquela coisa que mãe coloca no balé, né, então a vida inteira. Né, a Carol envolvida com dança. Eu comecei com 5 nas artes marciais. Eu falo que desde os 5 eu pratico artes marciais, sou faixa preta de karatê, depois taekwondo, foi meu envolvimento com artes. E eu falo que a arte marcial também é um tipo de dança, né? Um tipo de expressão artística. Então a gente teve a nossa vida envolvida com a arte. Mas no ano 2000 que foi a nossa conversão, né? A gente se namora, eu namoro com a Carol, ela me namora, ela tinha 14, eu tinha 16, bem novinhos, só que aí a gente dançava no mundo secular, né? Sim, não eram convertidos ainda? Não éramos. Bem ao contrário. Bem ao contrário disso. Tudo bem, gente? Muito feliz por estar aqui, prazer te conhecer pessoalmente, que era só por WhatsApp, mas a gente está realmente firmando uma aliança porque Deus faz as suas conexões, né? E a gente sabe que realmente é importante a gente ter essa aliança, porque sozinho a gente não é ninguém. Então a gente vai aprendendo um com os outros e vai se aperfeiçoando, e a vida de cada um vai nos curando, nos abençoando ou nos exortando, nos ensinando um novo caminho, né? E com certeza você também está aqui e muita coisa a gente já aprendeu, né, John? Né? Com a vida dela, com o testemunho, que realmente isso é uma grande bênção, saber que você tem um coração voltado para Deus. Isso é o que tem mais precioso, né? E eu conheço o John desde os 12 anos de idade. A gente se conheceu no Paraguai. No campeonato de... Me chamou de... Não, com 14 ele me chavecou que eu era charmosa no final de um campeonato. Eu estava arbitrando a luta dele. E aí desde então, ele era hippie, né? Eu era de uma família também de outra religião, ele também. Só que depois que a gente se juntou, começamos a namorar como adolescentes normais, entre aspas, né? Com tudo aquilo que é normal no mundo. Mas teve um momento que, depois que você entrou na faculdade, né? Que a gente teve uma banda, criamos uma companhia chamada Sol da Bahia. Era uma companhia, na época tinha Lamba Aeróbica, né? A Cheminhos estourando. Então você imagina qual que é o final dessa história. Que todo pecado tem um prato maravilhoso, tudo perfeito, muito legal. Muito trabalho, né? A gente dançava de segunda a segunda, campeonatos, era lamba aeróbica madrugada, em danceteria. Eu comecei a dar aula para artistas da época. Então eu fui coreógrafo durante 2 anos do Axé Blonde, que era um grupo na época que fizeram muito sucesso. Eu lembro desse nome. Um grupo que era teve a nova loira do Tchan, e aí teve a nova... Quem não queria ser a loira do Tchan? Na época, né? Na época. E aí
as 7 primeiras formaram um grupo chamado Axé Blonde, e eu me tornei coreógrafo delas. E aí, para delas, eu me tornei coreógrafo e professor de muitos artistas na época. Então, assim, eu mergulhei no mundo total artístico, só que isso trouxe uma destruição tremenda para mim, pessoalmente, né? Um status financeiro e artístico legal, mas pessoalmente, e no nosso relacionamento também, que a gente terminou, mesmo se amando. Então aí muitas coisas aconteceram, até um alerta, não só um alerta, eu acho que um entendimento que quando você tem apenas um sucesso ou algo, se não tiver Deus, se não tiver o Senhor, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. É vazio. É vazio. Meu pai mandou embora de casa, eu era jovem, né? Não sei o que, um monte de coisa aconteceu. As coisas terríveis aconteceram, a gente na prostituição, na malignidade, mas foi quando a gente teve encontro com Jesus. Macumbaria. Né? Macumbaria, depressão. Comigo, fiquei depressiva. Tem, muitas coisas. Era hippie também, tinha barraquinha de hippie. Era meio doida, né? Então aqui a gente vê aquele versículo em ação, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exato. Então, porque foi a gente conhecer Jesus, o Senhor falou, não, eu quero que vocês façam o que vocês fazem, mas para mim. E foi muito claro esse chamado para a gente. E assim, não foi só claro, como eu e a Carol, a gente teve uma decisão muito rápida, de falar, não, Deus nos chamou, então assim, corta as coisas que a gente faz, nós vamos fazer as coisas para Deus. Então foi uma ruptura de eu chegar para o empresário e falar, não vou dar mais aula. Ah, mas como? Você recebe, você tem o próximo DVD para coreografar. Eu tinha coreografado o DVD inteirinho e de outros artistas. E eu falei, não estou mais. Eu estou fazendo, eu era da educação física, eu falei, vou dar aula de outras coisas, mas eu dava aula numa academia em São Paulo, de Não Bairro. Eu falei, não dou mais aula de Não Bairro. Mas como? É aula? Eu falei, não, eu dou aula de street dance, qualquer outra coisa. E foi uma opção nossa. Só que de uma ruptura total. Eu falei, não faço mais nada que é secular. Eu quero ver as coisas de Deus. E assim, o resultado está aí. Nosso casamento, nosso primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. E o nosso ministério, o Praise, né, que é onde a gente, desde o começo, começou a trabalhar como Praise. Na Igreja Renascer. E em final de 2014, Deus nos deu o Zoidense. Que aí foi uma resposta de Deus muito clara, porque o Zoe é muito parecido com o que nós fazíamos. Porque no tinha adormecido, né? E a gente faz para Deus naquela palavra. Porque aquilo que a gente fazia quando a gente se converteu, pensando aqui, né? A gente não fazia mais. Que era a coreografia fácil para que todos pudessem dançar. Porque a lamba aeróbica era isso. Não sei se você... Não cheguei a dançar, mas não, eu via. Você via, né? A lamba aeróbica era justamente isso. A gente ia para uma danceteria e fazia com que as pessoas realmente dançassem aquilo que era fácil, né? E como Praise companhia de dança, é aquilo que é mais artístico para as pessoas realmente visualizarem. Faz um bracinho ali ou tal, mas querendo ou não deixa de ser somente uma apreciação, né? E foi um dia de uma indignação. Porque no caso, não que a gente não queria mais fazer a lamba aeróbica, vamos dizer gospel, mas que realmente Deus não proporcionou, né? Então a gente encontrou esse caminho de adoração dentro da igreja para dançar os louvores. A gente começou com o Renascer Praise, no ministério local, e com o Renascer Praise. Exato. Mas algo muito contemporâneo, algo muito mais artístico. E a gente começou a gravar os clipes com os artistas, né, com os cantores conhecidos, gospel, enfim. Mas aí o Zoe veio para trazer o que? Não, lembra que você fazia isso? Só que hoje você está preparado para fazer esse movimento com os jovens, com as pessoas, e para cuidar da saúde, que é a nossa profissão, mas levando a minha palavra. Então a gente está vivendo de 4 anos para cá um cumprimento de uma promessa de Deus, né? Que na verdade não foi nem promessa, porque a gente nem imaginava em receber. Sim. Né? Para a gente estar no Praise já era nossa, já era tudo. Só que Deus falou, não, eu tenho ainda algo. Então o Zoe veio para completar. Né? E justamente porque saber que, por causa da inocência, né, as pessoas dentro da igreja queriam se movimentar. E uma aula ali secular começou a entrar dentro das igrejas com músicas seculares, para que as mulheres pudessem
perder peso. Perder peso, cuidar da saúde. E aí entrou num caminho que não é por mal, né? Mas Sim. justamente é porque não tem um Não conhecimento. tinha opção também. Não E não tinha. tem opção. Eu quero dançar. O que tem na Não tinha academia? O que tem pra Exato. Tem essa aula, essa outra aula. E aí nasceu o Zoe, de ver Deus falando, realmente, eu levantei vocês para isso, para trazer uma opção para um povo de Deus. Se eles não querem nada complexo, porque realmente quem não é da dança não vai querer nada complexo, realmente quer se alegrar com a dança. E alegra muito, e realmente a dança é alegre. E a gente não pode, por causa muitas vezes a gente como ministro, vem se preocupar com a técnica, e aí não deixa de ser mais uma alegria para nós, mas sim aquela cobrança, aquele fardo que tem que ter aquele alinhamento, enfim. E as pessoas, elas muitas vezes não querem. E aí que nasceu o Zoe Dance. Porque você já tem tudo pronto. Eu vou querer assim, uma aula fácil, que chame todos, que todo mundo se alegre. É o povão, sabe? Desde a criança. Desde a até a pessoa criança. mais de idade. E desde idade. E hoje é uma realidade onde o Zoe Dance, ele tá em academias. A gente já Prefeitura. forma São 500 professores hoje no Brasil, estamos agora em Costa Rica, já fomos para a Inglaterra, já fomos 5 países com um projeto que Deus deu dessa Deu pra forma. vocês. Só vocês têm esse projeto. Não tem aula de dança cristã no Brasil assim e nem fora que a gente conhece. Eu também não conheço. Não conheço. Só vocês. Então é Presente algo... de Deus pra É um vocês. presente de Deus. Mas sabe uma coisa, Luciana, até uma coisa interessante, que eu acho que é interessante falar no canal. Muitas vezes a gente recebe algo, ou entrega algo para Deus, nossa oferta, às vezes, e Deus pede para cada um a sua oferta, o seu sacrifício. Às vezes é o tempo, às vezes, como a gente estava conversando antes aqui, às vezes é o tempo do ministério, às vezes é uma oferta financeira que você dá para adquirir um figurino para se manter numa academia, numa escola, enfim, não sei. E a gente não tá pitando alguma coisa ali. Pode. Gente, aqui tá tudo ao vivo. Tá tudo ao vivo, gente, tá tudo aqui, ó. No canal, mas estamos aqui no Insta, no Face. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então não reparem. Mas o que eu quero falar é que assim, a oferta que você entregar hoje para Deus, para você fazer o ministério, é algo que vai clamar para a tua vida para sempre. Para sempre. E o que Deus vai te dar é sempre além do que você entregou. Com certeza. Eu gostaria também que vocês deixassem algumas dicas aqui pra gente, né, para os inscritos do canal Luve Dança. O que é preciso, né? Vocês que estão aí há 20 anos, Sim. né? 20 anos de ministério, 20 anos na estrada, ensinando, né, orientando, muitas experiências. Qual que é a dica especial, ou as dicas, os conselhos para ter um ministério realmente abençoado, um ministério usado por Deus, independente do estilo, se é dentro da igreja, se é fora da igreja, o que precisa ter, o que as pessoas precisam ter para ser usados por Deus no meio da dança, da arte? Eu quero falar 3 dicas, depois a pastora pode complementar ou falar outras, que eu acho assim, fundamental para você ter seu ministério. O primeiro, se Deus chamou um ministério, então você tem um antes, né? Então é você entender onde Deus te tirou. Então o sucesso do teu ministério, do teu chamado, é saber de onde Deus já te tirou, a obra que Ele fez na sua vida. Então o que vai sempre me motivar a falar, não, eu vou ver as coisas para Deus, não tem recursos, mas nós vamos conquistar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas precisa fazer mais, precisa gastar mais tempo, precisa mais isso. Então, eu acho que o sucesso do teu ministério é saber onde Deus tirou, a bênção que é, o privilégio que é você fazer a obra de Deus. Não, o privilégio, independente de qualquer luta, dificuldade, e você saber a tua raiz ali, sabe, a tua história, sabe? Então, quando você tem uma história, todos têm uma história diferente, mas tem. Então, você saber que a história que Deus fez com você, então vale a pena você lutar pelo teu ministério. Então, se vale a pena lutar, vai ser um sucesso. Porque o sucesso do ministério não é a quantidade de pessoas que você tem na tua igreja local. O sucesso do teu ministério não é onde você foi ministrado, não é nada disso. O sucesso do ministério é
você fazer a vontade de Deus. Você exercer aquilo que Deus quer no teu coração. Isso é o teu sucesso. Então, saber aonde Deus tirou. A segunda dica que eu sempre comento é você fazer tudo com excelência. O melhor, é o teu melhor. Qual é o teu melhor? Não sei. Eu sei o que Deus pede para mim. Cada um de nós tem o melhor. Tem o melhor. Então, se você faz o teu melhor, vai ter sucesso. Com certeza. Porque você vai ter o teu grupo ali na igreja, vai ser o melhor que você vai fazer. Vai ser fazer a coreografia, é o melhor que você vai fazer. Então é tão gostoso entregar o melhor para Deus. É entregar o excelente. O excelente, tudo que a gente tem, né? Tudo que você tem. Então, o que você tem? Ah, não tenho muito. O que você tem? Parece pouco? Para Deus é muito. Eu costumo dizer para as meninas, para o pessoal, para a galera, que a gente tem que sempre se inspirar na viuvinha. Sim. Na viuvinha. Por mais que para ela era pouco aquelas moedas, mas era tudo que ela tinha. É o que a gente não pode é se comparar, né? Não a pode pessoa se comparar. se comparar com o meu melhor é diferente. É o melhor do outro. Não importa. Eu acho que uma dica que eu daria justamente é isso. É você ter a convicção daquilo que Deus ministrou no seu coração e você não se comparar nada em ninguém, nem a opinião, e não se basear para você estar no seu ministério se alguém vai aceitar ou não. Sim. Porque nesse meio do caminho. E eu acho que essa viúva fez isso. Ela falou, ela tinha o rico entregando o melhor dele, ela, Senhor, esse é o meu melhor. Exato. E aquilo chamou a atenção de Deus. Exato. Porque a minha pessoa olha realmente para a oferta dela, presta um culto. Né? A nossa dança é uma prestação de um culto diante de Deus. E é a gente que entrega. Tem como eu ficar me espelhando se na oferta do outro é melhor ou diferente, ou se eu estou sendo aprovada ou não. Eu que tenho que ter a minha consciência e saber o que eu tenho que fazer diante de Deus, para que eu possa ficar em paz. Porque já pensou a viuvinha ficar, como você falou, se comparando na oferta dos outros, e ela com certeza, se ela ficasse assim, ela nem ia entregar a dela. E Jesus ainda falou para os discípulos, ela ofertou muito mais que todo Muito mundo. mais. Exato. Porque era tudo que ela tinha. Por isso que a gente tem. E a arte é tão linda, né? É. Porque cada um tem. Você vê, tem um que samba, outro que samba, outro que dança o break. Aí no break tem um que faz mortal, outro que não faz mortal, mas faz o flare. Aí tem a bailarina que sabe dar os fletê, mas a outra não sabe, ela dá um salto lá, não sei o quê. A arte é tão linda. É um que tão dança maravilhoso. coreografia, outra que dança só espontânea, improvisação. só. Eu, quando entrei na faculdade de dança, eu surtei. Eu falei, meu Deus, eu tô querendo ou não, tinha um contemporâneo, mas obviamente tudo coreografado, né? Um sistemático aqui assim. Aí você entra numa aula que vai te desconstruir tudo isso e você passar por uma faculdade que vai te desconstruir no primeiro ano. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E esse povo que se move, e o professor fala, isso, faça isso, faz aquilo, você fala, ele não tá dando aula de nada. Eu me senti assim também. Ele não tá dando aula de nada, o que precisa de tanta informação para uma aula como essa, né? E a gente não sabe que realmente Deus, ele usa cada um de acordo. Hoje em dia, eu tô ligo improviso. Por quê? Porque no improviso você sempre tá ligado àquilo que Deus vai falar. Sim. Se ele quiser mudar agora a coreografia e fazer outra coisa, ele muda e eu tô vivendo e me faz ativa. E isso, uma pessoa assim estuda muito mais do que entrar, eu já sei a coreografia, não preciso de mais ensaiar. Sabe assim? Tá preparada. No último espetáculo do Hexágono que a gente viveu, eu vivi isso. E foi muito difícil. Porque eu queria estabelecer coreografias, queria estabelecer... E Deus falou, não vai fazer. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer a técnica da improvisação mesmo, até no espetáculo. Porque até então eu fazia coreografias espontâneas, improvisadas. Mas gerar um espetáculo que eu teria só uma base... Ter uma base que eu já teria, sim, obviamente, toda a poética, teria a música, mas dentro dela realmente viver aquilo que que você vai viver, o novo. Totalmente dependência de Deus. Exato. Totalmente. Exato. Então hoje eu vejo assim, que com o tempo que a gente também vai passando no ministério, eu vejo que também a gente passa
por fases. Sim. Né? Porque quando a gente está começando, a gente não sabe as fases ainda. E hoje que a gente tem, né, 20 anos de ministério, a gente passa realmente por fases. E que a gente tem que viver e a gente aprende e a gente consegue ter uma visão ampla. Mas uma coisa que não muda, né? vai abrindo a visão. Vai abrindo a visão, a maneira que você faz. A sua forma de liderança também vai mudando. E é isso que eu queria também perguntar pra vocês. Deixa eu só falar meu último tópico, que ficou aqui. Pode falar, Bispo. Primeiro tópico, saber de onde Deus tirou. Sempre. Gratidão. Sempre. É gratidão, é a tua história. Só dentro em relação a isso. Você viu como ela fala? Eu tô Tem, vendo. ó, porque tem Eu gente. tô no meio de duas dançarinas, servas de Deus, pastoras, Mas mulheres. sabe- Vai ser difícil. Até o final, eu vou falar meus 3 tópicos que Deus colocou, mas eu Mas você vou. falando sobre isso, sabe o que vem na minha cabeça? E que muitas vezes as pessoas que elas já têm uma vida cristã desde berço, elas acham que não tem testemunho. Aí elas parecem que quer se desviar Só pra ter um testemunho. só para ter um testemunho para voltar. Queridos, não entra nessa. Porque realmente eles perdem, achando que um testemunho é que precisa ser matador, precisa ser não sei o quê, e não valoriza. A gente tem essa história. Mas eu tô aqui então pra falar pra vocês que não precisa, porque eu me converti com 7 anos de idade. Exatamente. E não é por isso que eu não tenho muitos testemunhos pra contar pra Exato, vocês. exato. É igual a pessoa falar, eu tenho que usar droga pra saber que é ruim. Não, você não precisa. Exato. Então assim, você tem uma vida no altar de dança, não quero ficar dançando no mundo e indo nos lugares dizendo, eu vou ali evangelizar. Porque luz e trevas, queridos, não tem jeito. Não se mistura. Então realmente você tem que ter um propósito, o porquê que você vai estar ali e se Deus mandar você estar ali. Sim. Né? Porque de repente nem é pra você estar. Porque olha, eu conheço assim, a grande maioria não, acho que todos, se eu não estou enchendo a minha boca enganada, todos que quiseram ir lá, ficou por lá mesmo. Porque a palavra diz que é mais fácil você ir pro caminho do inimigo do que você vir pro caminho de Do que Deus. trazer esse trabalho. Exato. Ainda mais lidando com artes. A arte é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Mexe muito com a vaidade. Muito. Verdade, mexe muito com a emoção, com o ego. E nunca tá bom, né? Que eu preciso, e eu vou. E aí o propósito se perde. Aquilo que você entregava como uma oferta no altar de Deus, você tinha ali o seu culto de dançar na igreja, tá ali. Você tá dizendo que você quer edificar vidas ou expulsar demônios, ou que a sua dança cure alguém, você tem que ter um ministério dentro da igreja. Uma vida, né? Uma cobertura. Não adianta querer fazer essa moda que muitas vezes as pessoas elas querem. A tais companhias cristãs. Cada um é de um que quer assim, não quer ter ninguém compromisso com nada, que a gente se manda, a gente se entende aqui, mas quer cutucar o inimigo. Se não tiver na cobertura da igreja, vai tomar. E aí se perde aquilo que começou bem. Então realmente sempre tem que estar vigiando, tem que ter uma cobertura espiritual. Tem que ter uma liderança, né? Agora o bispo vai dar finalização do Só tópico. finalizar, o último tópico que eu quero falar mesmo sobre isso, é que você falou de sucesso, né? O sucesso realmente é aquilo que Deus coloca, você consegue fazer o melhor. Então você, sabendo a tua história com Deus, ou sua história de testemunho, você fazendo com excelência e você nunca desistiu. Sabe? Me pergunta assim muitas vezes, Luciano, como é que é? Dá vontade de parar? Às vezes todo dia dá vontade de parar, mas a vontade tem que passar e você fazer a obra, você não pode parar, né? Você tem que prosseguir para o alvo onde Deus te chamou. Deus não se agrada daquele que retrocede. Então se você pensa em desistir, não desista, porque essa opção você tem que tirar da tua vida. Não existe mais opção de desistir, não existe mais opção ou parar, porque assim, o que é mais dado, Deus vai te cobrar. Só que essa cobrança é uma cobrança maravilhosa. Então o teu sucesso é você ir até o fim e você continuar, porque é melhor o fim do que o começo. Então não para, porque em nome de Jesus, Deus tem grandes coisas na sua vida. Acabei meu terceiro tópico. Aleluia! Mas que palavra maravilhosa. Quando nós temos convicção de que o que estamos fazendo realmente é um chamado genuíno do Senhor,
Ele te criou para aquilo, é para isso que Ele te chamou. Nós não podemos retroceder. A gente vai ter dificuldades, vai ter dia que você vai ficar um pouquinho desanimado, vai acontecer coisas que vão te chatear, vai. Mas o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te sustentar. Você tem que perseverar. Assim como nós, né? Eu tenho certeza, eu também já passei por várias dificuldades, já pensei em desistir do ministério várias vezes. Deus sempre coloca pessoas ao nosso redor para falar com a gente, para dar uma palavra de ânimo. Por quê? Porque é o caminho que Ele quer que a gente trilhe. Se você tem convicção do teu ministério, que é a dança, persevere. Persevere, que aí você vai realmente ver um ministério abençoado. E toda essa cobrança que nós temos, né, a quem muito é dado, muito é cobrado, vai ser revertida em frutos. Então aí você vai começar a colher os frutos. Mas para isso você tem que perseverar. Assim como nós estamos perseverando até hoje. Amém? Exatamente. Amém. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora vamos falar para os líderes. Líderes, atenção líderes. Quem é líder aí, levanta a mão. Dois grandes líderes da dança aqui. E eu gostaria que eles deixassem, cada um deixasse um conselho muito especial para os líderes da dança do Brasil hoje. Que muitas vezes pegam o cargo assim, de supetão, sem preparo nenhum, né? Pegam muitas vezes por amor mesmo ao ministério, à obra, mas nunca foi líder. Tem dificuldade, né, com a insubmissão muitas vezes. Eu recebo muitos pedidos de ajuda e reclamações a respeito disso. Eu não consigo, como é que eu faço? As meninas não são submissas, não aceitam minha liderança e tantas outras dificuldades, né? Acho que todo líder, né, já passou por isso. Passou. Mas eu acredito assim, que foi comigo, né? Quando eu me converti, foi numa sexta-feira, numa vigília. Na segunda-feira eu já estava batizada. Aquilo que eu era, assim, Deus é tão maravilhoso que realmente transformou. Aquilo que eu era, revoltada, falava palavrão, dançava no mundão, aquelas roupas, mini roupas e tudo mais, toda aquela coisa toda. É como se segunda-feira sou outra pessoa. E depois de 6 meses, eu me converti me batizei numa época de Páscoa, abril. Em dezembro, eu já, em 5, 6 meses, eu fui levantada como líder. Falei, meu Deus, para aquela palavra que o Espírito de Deus nos ensina todas as coisas, é justamente isso. O Espírito de Deus, ele ensina mesmo. A gente tem que se abrir para que Ele possa nos dar esse conhecimento. E essa dependência do Espírito de Deus, ele tem que ser permanente. Porque quando você achar que você já tem uma pouca experiência, e aí você fala, eu já sei como lidar, sem conduzir o Espírito de Deus, porque quando você pega a liderança e você não sabe literalmente nada, realmente você só tem Jesus e o Espírito de Deus para agarrar. Aí você acha que você vai sabendo um pouquinho, não que você deixa ele, mas que você vai ficando mais confortável. E aí que mora o perigo. Então, buscar esse conhecimento. Cometemos os erros. É aí que comete o erro. E aí vem meu conselho pro líder. O que eu faço? O que eu faço nessa situação? Como é que eu me comporto com isso? Como é que eu lido com esse dançarino? Líder de ministério de dança. Entenda, assim, se você entender isso, eu creio que vai te ajudar muito. Você já foi levantado líder, então você está debaixo da palavra de Efésios 4:5. Você é um pastor. Você é um líder espiritual muito maior do que de ser qualquer líder técnico, qualquer líder coreográfico, qualquer líder de mobilização de jovens, de pessoas que gostam de dançar. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você pode não ser um pastor com o nome disso, mas você tem a unção de pastor na tua vida. Então, a pastora falou um ponto-chave importante, que a unção de Deus te ensina todas as coisas. Mas o ensinamento é o que? Dentro disso, você se tornou um pastor de ovelhas. Mas eu sou muito novo para ser pastor. O senhor não fala de idade, não importa a sua idade. Jesus com 12 anos já era
um grande líder da palavra dentro dos fariseus. Então não importa a sua idade, não importa o seu tempo de igreja, não importa a sua experiência, não importa nada. Se você entender que você é um pastor e que você tem que amar as vidas, que você vai ter que andar e conhecer a palavra de Deus, buscar os caminhos do Senhor, pronto, as coisas, vai ter dificuldade, o Senhor vai te ensinar, vai ter dificuldade, você vai amar, vai ter dificuldade, você vai perdoar, vai ter dificuldade, você vai exortar, vai ter dificuldade, você vai cuidar dos dançarinos como servos, como ovelhas de Cristo. Isso vai facilitar muito. Então você é o líder, mas você é o pastor. E tem que buscar o conhecimento, assim como o pastor da igreja busca. Assim como o pastor para busca. poder ensinar. Sim. Exatamente. Né? Exatamente.